Hoje é culto do pacto e, como de costume, nós vamos falar sobre aliança. Mas antes de falar sobre aliança, na minha caminhada da fé, eu descobri uma coisa que pessoas já sabiam e talvez você já saiba. Na minha caminhada de fé, eu aprendi duas coisas muito importantes, que talvez você já saiba. Eu aprendi faz pouco tempo. Já sei que tem pessoas que já sabiam isso antes de mim, mas talvez você está aqui essa noite e você não saiba. Eu descobri duas coisas que são muito importantes. Primeiro, que a igreja somos eu e você. A igreja não é paredes, a igreja não é um livro de doutrina, a igreja não é uma placa que fica ali fora, a igreja somos eu e você. Então eu descobri isso. Essa foi a primeira coisa importante que eu descobri na minha caminhada cristã. Eu sou a igreja. Amém? Então onde eu estou, a igreja está. E outra coisa que eu descobri é que todo cristão é um líder. Porque qual é o conceito de liderança? Líder é uma pessoa que influencia a outra. Líder é a pessoa que tem o poder de influenciar. E se a gente é cristão e a gente não está influenciando ninguém com o nosso cristianismo, a gente está com defeito de fabricação. A gente veio com defeito de fabricação. Porque se o evangelho não fosse influenciado pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos primeiros fundadores da igreja, não existiria mais cristianismo. Outras pessoas tiveram que influenciar a outras. Então ser cristão é ser líder, influenciador. Se ser líder é influenciar, o cristão precisa influenciar, automaticamente todo cristão é um líder. Ainda que você não concorde, ainda que você não acredita, eu não nasci para ser líder, esse negócio de líder não é para mim, eu acredito que a igreja só caminha com uma igreja de líderes. Porque cristãos devem influenciar outras pessoas a viver o evangelho. Se você está aqui, é porque alguém te influenciou. O Espírito Santo, uma pessoa, mas alguém te influenciou. Ainda que você possa dizer assim, eu não quero ser um líder de uma célula, mas você como cristão tem que ser um líder para influenciar a vida cristã em outra vida. Então foram essas duas coisas que eu entendi, que para mim são importantíssimos. Muda tudo. Muda tudo. Tem pessoas que falam assim, olha, já hoje se vierem falar para mim assim, olha, eu não quero mais ficar nessa igreja porque eu não concordei com o nome da igreja, eu não concordei com a doutrina da igreja, com a cor da parede, não concordei porque o pastor é gordinho. Enfim, você não está abandonando a igreja, você está abandonando pessoas, porque a igreja são pessoas. Isso faz toda a diferença. Quando você está falando assim, olha, eu sou crente, sou cristão, eu sou evangélico, eu sou discípulo, seja lá o termo que você gosta, você está dizendo, eu sou líder. E se você não influencia ninguém com a sua vida, com o seu testemunho de vida, com a palavra, com a oração, com o jejum, seja lá o que for, você está com um defeito de fabricação. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você é cristão? Mas você influencia? Pergunta para ele. Você exerce influência sobre alguém, sobre a vida de alguém? Um crente que não influencia é influenciador. Você conhece algum crente que você fala assim, esse cara é crente? Essa mulher é crente? Desse jeito aí? Mundano? Dançando na boquinha da garrafa? Eu sei que você não conhece ninguém assim, amém? Mas talvez você já ouviu alguém falar isso. Esse cara aí é crente, bebendo desse jeito, falando palavrão desse jeito? Tá maluco? Porque o crente que não influencia, ele vai ser influenciado. Estão entendendo aqui? Vem. E vai ser influenciado para coisas que não são de Deus. E ao invés de influenciar pessoas, vai envergonhar pessoas. Então fala para a pessoa que está do seu lado, quem não influencia, envergonha.
Meu Deus. Quem nós temos sido? Influenciadores ou envergonhadores? E nós estamos no culto de pacto. E pacto, vem muita coisa na nossa cabeça quando vem a palavra pacto, né? Tem gente que tem pacto com o diabo, pacto com entidades. Eu tenho um pacto com Deus. Você também? Quantos aqui tem um pacto com Deus? Glória a Deus. O culto do pacto, ele é muito sugestivo. Mas o pacto nada mais é do que uma aliança. Há quase 10 anos, eu cheguei diante do altar, diante de um pastor, diante de Deus e diante de testemunhas do lado da minha esposa e fiz um pacto com ela. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, de ser fiel a ela. E quando nós fazemos um pacto com Deus, nós estamos dizendo isso para Ele. Deus, eu estou contigo na alegria, mas também na tristeza. Na saúde, Deus, eu estou contigo. Mas na doença também, Senhor, eu estou contigo. Na riqueza, foi Deus que me abençoou. Na pobreza, Deus, eu preciso de Ti. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso é aliança. Você firmar um compromisso com aquele que pode mudar a sua história. Você firmar um compromisso com aquele que tem a sua história nas mãos. Isso é aliança. Então, nessa noite, eu quero falar sobre cristãos, discípulos, líderes aliançados, uma igreja aliançada. Líderes, discípulos, cristãos contaminados, uma igreja contaminada. Quero falar sobre isso hoje. E como eu disse que pessoas são a igreja, eu vou falar sobre duas pessoas aqui. E essas duas pessoas que eu vou falar vão representar a igreja. Naquela época estavam representando a igreja. E eu quero falar sobre essas duas pessoas. Um é um aliançado e um outro é um líder contaminado. A sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Conforme você for encontrando, se coloque em pé com reverência à palavra do Senhor. Você que pode, você que é livre. Gênesis 18. Nós vamos ler do verso 16 até o verso de número 21. Quem achou, diga amém. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu os escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Oremos mais uma vez. Pai, essa é a sua palavra. E nessa noite, que possa se ouvir só a sua voz, que possa ser compreendida só a voz do teu Espírito, e que nada, Pai, que venha de mim permaneça, mas, ó Deus, tudo aquilo que for do Senhor,
permaneça. E que nós possamos sair daqui edificados, transformados e aliançados com o Senhor. Dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Ter um pacto verdadeiro, genuíno contigo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar que nós estamos vivendo na era da informação. Nós vivemos numa época em que novas ideias, movimentos, conceitos estão mudando o mundo quase que diariamente, quase que toda hora. Ideias, conceitos estão mudando o mundo rapidamente. A tecnologia é uma dessas. Você compra um celular, o iPhone 7 hoje. Passa um mês, já saiu o iPhone 8. Porque as ideias mudam, os conceitos estão mudando, a informação muda muito rápido. E a gente não consegue mais acompanhar isso. Meu querido e minha querida, e essa informação vem a nós de muitas formas. A informação vem para mim e para você hoje, através de livros, filmes, redes sociais, através da tecnologia que a gente tem hoje, como se fosse uma tempestade de dados, de informações que a gente recebe. Minha filha tem 3 anos, ela faz coisas que eu fazia com 6. Ela tem 3 anos de idade. De tanta informação que ela tem, de tanta coisa. Minha filha com 2 anos, eu já pegava o meu tablet e já ficava assim com o dedinho. Ó. Ela não sabia falar direito, mas já ficava assim com o dedinho. De tanto observar, de receber informação, as crianças hoje estão muito mais avançadas do que nós, da década de 80, 70, da década de 60. As crianças que vêm agora, da década de 2000, são muito mais avançadas do que nós. Meu querido, essa tempestade que vem sobre as pessoas, com o que mostrar para os seus olhos, para o seu sentido e para os seus ouvidos, me lembrou de uma frase de John Kennedy, um americano, que ele disse o seguinte, antigo presidente americano: dinheiro é o combustível da sociedade industrial, mas na sociedade da informática, um combustível é o conhecimento. Hoje, meu querido, minha querida, o combustível da nossa geração é o conhecimento. Hoje o que move o mundo é o conhecimento. O dinheiro na era industrial ele movia tudo, mas hoje já não move mais. Não como antes. O que move é o conhecimento. Quem tem o conhecimento se sobressai sobre aquele e aquela que não tem conhecimento nenhum. Quantos já repararam isso? Quantos não olharam uma empresa ou uma máquina, ou alguma coisa que alguém teve a ideia, e você falou, nossa, podia ter pensado nisso. Quantos já viveram isso? Viu uma empresa, viu alguma coisa, e falou assim, nossa, podia ter pensado nisso. Meu querido, minha querida, de fato, a nossa sociedade está dividida entre 2 classes de pessoas. As pessoas que têm a informação e as pessoas que são ignorantes. A sociedade ela é dividida entre esses 2 tipos de pessoas. As que têm informação e as que são ignorantes. Só que o problema não é ter a informação, meu irmão, minha irmã. É se essa informação vai gerar na sua vida transformação. Porque a informação que não gera na minha vida e na sua vida transformação, só é lixo que a gente carrega. Talvez você saiba de muita coisa, mas não está mudando a sua vida. Talvez você conheça muita coisa, mas não está mudando a sua vida. Talvez você tenha conhecimentos biológicos, geológicos, zoológicos, mas não está mudando a sua vida. Talvez você conheça sobre economia, administração, riquezas, mas continua pobre. Porque ter informação e não saber o que fazer com ela, não faz de nós pessoas melhores. Não faz de nós pessoas melhores.
Agora, o que a gente faz com a informação muda tudo. Muda tudo. Não adianta você vir para o culto, receber uma palavra poderosa e não saber na segunda-feira o que você faz com ela. E eu quero te dar uma dica. Sabe o que você tem que fazer? Praticar. Põe em prática. Quantas pessoas eu conheci que conheciam a Bíblia de capa a capa, mas não vivia uma vírgula, nem um ponto daquilo que conhecia? De que adianta? Meu irmão, minha irmã, repita comigo: informação que não gera transformação é inútil. A gente carrega à toa. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente recebe muita informação e não dá tempo da gente digerir essas informações. Não dá tempo. A gente recebe uma informação aqui, aí passa 5 segundos, recebemos outra aqui, passa 1 hora, recebemos outra aqui, aí vai embolando tudo e não vive nada. Eu não sei, eu não consigo. Eu sou um grande admirador de ouvir pregações pelo YouTube, pela áudio que as pessoas me mandam. Eu gosto muito de ouvir outros pregadores, outras pessoas. E eu não tenho preconceito. Eu ouço de tudo, pentecostal, tradicional, porque eu gosto de ouvir a palavra, dependente de quem fale. Só que eu não consigo entender pessoas que ouvem uma palavra de domingo, ouvem uma palavra na segunda, ouvem uma palavra na terça, ouvem uma palavra na quarta, ouvem uma palavra na quinta, ouvem uma palavra na sexta, vai na célula no sábado, ouve uma palavra no domingo de novo e não muda. Está recebendo um monte de informação e não está gerando transformação. Meu irmão, minha irmã, a informação está tanta, o conhecimento está tanto que a gente está vulgarizando o conhecimento. Devido à quantidade de coisas que a gente recebe. A gente não dá importância a uma coisa, não valoriza uma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu ouço, ou quando se fala sobre informações, sobre a visão celular, sobre células, sabe, meu querido, minha querida, isso me inspira muito. Me inspira muito. Quando eu ouço homens que têm uma visão de Deus, trabalhar com pequenos grupos, com discipulado, isso me inspira, me deixa motivado. Eu amo isso. Líderes que estão transformando pequenas igrejas em igrejas grandes, mas com o evangelho vivo, pregando o reino de Deus, pregando a verdade, isso me inspira. Eu não sei você, mas me inspira. Meu irmão, minha irmã, me inspira muito porque eu vejo que o reino de Deus está sendo trabalhado de uma maneira autêntica, uma maneira bíblica. Quantos aqui presentes são líderes de célula? Deixa eu ver. Glória a Deus. E os que não são, um dia, se Deus quiser, vão ser em nome de Jesus. Amém? É o evangelho que está alcançando as pessoas fora da igreja. Quando o assunto para mim é a visão celular, existe muita informação também contaminada. Existe muita informação contaminada. Nós ouvimos isso no congresso da visão aqui, pelo pastor Marcos. Isso mexeu demais comigo. E eu falei, eu não posso deixar esse negócio aqui só nesse congresso. Não posso. Tem que passar isso para a igreja toda. Às vezes a gente recebe muita informação contaminada sobre a visão celular, sobre discipulado, e a gente não quer viver esse negócio. Está entendendo? Meu irmão, mas na minha opinião, minha irmã, a verdade é que muitas pessoas, elas não querem mesmo é trabalhar com vidas, ter trabalho. Elas querem só assistir o culto e ficar tranquilas. Isso também é normal. A gente não pode proibir pessoas fazerem isso, amém? Não é pecado você assistir o culto e só vir no culto, não é pecado. Ah, não quero me envolver, não é pecado, não é. Não é. Mas Deus gostaria que você fizesse mais. Sabe por quê? Porque você não está sendo preparado para o próximo culto do domingo que vem. Você está sendo preparado para a eternidade. Quantos aqui estão sendo preparados para a eternidade? Quantos aqui querem ir para a eternidade? Amém. Meu querido, nós precisamos entender isso.
O que me apaixona na visão celular é que não é uma visão de uma igreja, não é a visão de um homem, é a visão de Jesus. Repita comigo, a visão celular é a visão de Jesus. Só que o termo celular, para aquela época, era muito novo, né? Não é um termo da década de 80. Mas Jesus usou o termo semelhante, corpo. E a célula, do que o corpo é constituído? De células. Estão aqui comigo? Amém? Meu irmão, minha irmã, Jesus é que nos ensinou, Jesus é que fez discípulos, Jesus é que nos pede para fazer discípulos, Jesus é que nos pede para ir nas casas, pregar o evangelho. Não dá para falar do que funciona sem a gente antes falar sobre líderes aliançados e sobre líderes contaminados, porque não adianta falar de célula se a sua mente essa noite está contaminada, não adianta falar de igreja se a sua mente essa noite está contaminada, não adianta falar de ser cristão se sua mente está contaminada. Por maus exemplos, por coisas que você tem visto e observado de crentes contaminados. Esse ano a igreja vai trabalhar a temática pesada do que é ser igreja, do que é ser corpo, porque a gente precisa aprender esse negócio. A gente precisa aprender esse negócio. A gente não vai a uma igreja, a gente é a igreja. A gente não vai a uma célula, nós somos a célula. A gente não tem apenas um líder, nós também somos líderes. Meu irmão, minha irmã, quero começar dizendo que falar de uma igreja contaminada e falar de uma igreja aliançada, quando eu falo sobre isso, é que quando eu falo a gente precisa nos descontaminar de tudo que não é de Deus. Tem muita contaminação na igreja do século 21. Todo mundo aqui conhece um barco, amém? Vamos dizer que a igreja é um barco no oceano da Praia Grande, Oceano Atlântico. E vamos dizer que a igreja é o barco e o oceano é o mundo. Quando o barco está em cima do mundo, ele navega bem, não navega? Quantos concordam com essa afirmação? Amém? Mas e quando a água começa a entrar no barco? O que acontece com o barco? Ele afunda. É isso que está acontecendo com a igreja. Está entrando muita coisa esquisita na igreja de Cristo. Muita coisa. O evangelho perdeu a essência. Cristo saiu do centro para entrar milagres, dinheiro, sei lá o quê. Meu irmão, minha irmã, a igreja não é um lugar para você ficar rico. A igreja é um lugar para você ficar cheio de Deus. E se Deus quiser te fazer rico, Ele vai fazer, porque Ele tem poder para isso. Estão aqui comigo? Meu irmão, minha irmã, a gente precisa descontaminar algumas coisas. A pregação hoje vai ser meio detox, amém? Vai ser meio detox. A gente precisa dar uma descontaminada. A gente aprender essa igreja. Em nome de Jesus. A gente precisa se descontaminar de algumas informações que a gente recebe sobre o que é igreja. A gente precisa ter um entendimento do que é isso. O que a Bíblia diz que é igreja, pastor? Está com a Bíblia aí? Amém? Atos, capítulo 17, 24, vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Em outras palavras, Deus não habita em paredes, Deus não habita na madeira, Deus não habita no concreto, Deus habita em mim e em você. Outra coisa, se você for ver, Deus construiu vários templos. Olha quanto templo nós temos aqui. Dá uma olhadinha aí. Tem uns que são mais catedral assim que nem eu, né? Tem outros que são a capelinha, né? Olha quanta igreja tem aí, ó. Meu Deus. O Robão, cadê o Robson?
O Robson é uma catedralzona também, hein, Robson? Glória a Deus. Mas daqui a pouco vai virar capela, né, Robson? Deus quiser. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Nós somos o templo agora. A Bíblia também diz em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Onde que Deus habita hoje? 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 Em você, em mim. O nós é muito vasto, você não pode falar pela outra pessoa. Tem que falar por você. Onde que Deus habita? Ah, porque você não sabe se Deus está nessa pessoa que está do seu lado aí, você sabe? Você pode afirmar que Deus está aí? Ó. Você não conhece essa pessoa quando ela está sozinha. Você não conhece essa pessoa quando ela está só ela e o travesseiro. Então cuidado. Onde é que Deus habita? Onde é que Deus habita? Amém. Em mim eu tenho certeza. Amém? Estão aqui comigo? De fato, o poder da igreja está em mim, está em você. O líder é a igreja e a igreja é o líder. E a nossa igreja tem que entender que nós temos que ser uma igreja de líderes, porque líder é quem influencia. O verdadeiro cristão é um líder, sem que ele queira. Mas se você falou, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, Senhor é dono, então você tem que influenciar alguém. Porque é isso que Ele manda. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes temos a contaminação de querer levar pessoas primeiro para o templo físico, o espaço do culto. Levar a pessoa para o pastor. Quando na verdade Deus pode usar você, que é o templo, que é parte do corpo, que é o instrumento na vida de alguém. Deus quer usar você primeiro para chegar em uma pessoa, para depois você pensar nesse negócio de levar em estrutura, em instituição, em organização. Depois. Porque você vai na padaria, lá tem gente. Você vai no açougue, lá tem gente. Você vai para a escola, lá tem gente. Você vai para a faculdade, para o trabalho, lá tem gente. E é tudo gente que Deus colocou na sua vida para você falar dele. Quando eu descobri, antes de ser pastor, que Deus me pagava um salário para falar dele no meu trabalho, rapaz, eu fiquei feliz. Eu não estava lá para trabalhar apenas para o meu chefe, eu estava lá para falar de Jesus, e Deus estava me pagando por isso. Tem gente que vai para o trabalho pensando em ganhar dinheiro, você tem que ir para o trabalho pensando em ganhar vidas. E ainda ficar feliz porque recebe dinheiro por causa disso. Vocês estão aqui comigo? Amém? A Bíblia registra em diversas passagens contaminação. Existe contaminação na Bíblia, pastor? Existe. Eu quero te mostrar na Bíblia essas contaminações. Sabe com a sua Bíblia aí? Na Bíblia existem dois tipos, sempre existiu dois tipos de pessoas. As aliançadas e as contaminadas. Eu quero te dizer alguns exemplos aqui. Mateus 24, do 40 ao 41, vai dizer assim: estarão dois no campo, um será deixado e o outro será levado. Estarão dois trabalhando no moinho, um será levado e o outro será deixado. Quem é que subiu? O aliançado. Quem é que ficou? O contaminado. Pode ser que você esteja com uma pessoa há anos. Jesus vem e essa pessoa não tem uma aliança com Deus, mas você tem. Aí você sobe, ela fica. Vai ser triste isso, não vai não? O que você tem que fazer? O que então? Influenciá-la a fazer uma aliança. Outro exemplo bíblico de contaminação. Mateus 25, do 1 ao 2. Tem 10 virgens na passagem que Jesus fala. 5 virgens estão com azeite e 5 virgens sem o azeite. E o azeite significa a presença, a unção do Espírito Santo. Essas 5 que não tinham tudo menos o Espírito Santo. Tem líderes na igreja, líderes de célula, cristãos, que vão fazer de tudo, mas estão fazendo por fazer, não tem o Espírito Santo porque o seu coração está contaminado.
Às vezes você ama liderar uma célula, ama estar como líder, mas seu coração está longe do Espírito Santo, está longe do azeite. E a passagem diz que quem está sem o azeite, quando o noivo vier, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Ele não vai levar pessoas contaminadas, ele vai levar pessoas aliançadas. Outra passagem, Mateus 25, do 32 ao 34. A Bíblia diz ali sobre dois tipos de pessoas: as ovelhas e os bodes. As ovelhas são os aliançados e os bodes são os contaminados. A Bíblia fala que à esquerda vão ficar os contaminados como malditos, a Bíblia diz, na minha versão. E as ovelhas à direita como benditos do Pai. Vão ficar à direita de Deus aqueles que são aliançados com Ele. Vão ficar à esquerda de Deus aqueles que estão contaminados. Meu irmão, minha irmã, existem várias passagens que mostram esses dois tipos de característica: os aliançados e os contaminados. Joio, trigo, tem várias. É isso que o diabo quer, ele quer contaminar a gente. Pessoas contaminadas não crescem, pessoas contaminadas não fazem a igreja avançar, prosseguir. Meu irmão, minha irmã, o diabo tenta nos contaminar de todo jeito, de diversas formas, e essa separação no final de tudo, quando Jesus voltar, vai ser inevitável. Inevitável. Vão subir, vão estar com Deus os aliançados, e vão ficar para trás os contaminados. Precisamos ter a responsabilidade, meu irmão, minha irmã, de cuidar de cada um de nós, de nos mantermos fiéis, de não nos contaminarmos com as propostas do adversário, de não nos contaminarmos com as fofocas do inimigo, pois ele sempre vai colocar uma proposta na minha e na sua vida para quebrar a aliança, para nos desanimar, para nos contaminar. Meu irmão, minha irmã, quem já ouviu aquela frase, né? Mas antes, se tem uma coisa que pode desanimar a gente, é cuidar de gente, não é verdade? Quantos aqui já se desanimaram por cuidar de alguém? Você já ouviu aquela frase? Como é que é a frase? Eu estava lembrando dela esses dias. Quanto mais eu lido com gente, mais eu amo o meu cachorro. Quantos já ouviram isso aí? Rapaz, porque cuidar de gente não é fácil, lidar com gente não é fácil. E o diabo quer contaminar a gente. Gente, ouça aqui que eu vou falar para você, o número de desigrejados. O número de desigrejados tem aumentado muito. Tem aumentado o número de crentes orgulhosos que dizem, eu não preciso da igreja. Qual é o único lugar que a gente pode no primeiro domingo ter comunhão, tomar a ceia, renovar a aliança com Deus? Em casa a gente não faz isso. Pela internet a gente não faz isso. Qual é o lugar que eu aprendo com crente, ser crente? A igreja. A igreja. Você vai olhar crente errado e vai falar assim, assim eu não quero ser. Você vai olhar crente certo e vai falar assim, assim eu quero ser. É ou não é? É assim ou não é? Sim ou não? É assim. Meu irmão, minha irmã, quando a gente lida com uns, com os outros, nós temos que deixar o orgulho de lado. Quando eu quero que o meu eu prevaleça, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Então o inimigo vai lá falar que lidar com pessoas é difícil. O inimigo vai lá falar que é muito chato. Mas o milagre, meu irmão, minha irmã, nunca vai acontecer na vida de pessoas
e nem nas nossas vidas se a gente recuar. O milagre só acontece na minha vida e na sua vida se você se dispor, se você quiser o que Deus tem para a sua vida. Ninguém que recua recebe milagres. Ninguém. Ninguém que volta para lamber o vômito do cachorro ou para a lama do porco recebe milagres. Ninguém. Só recebe milagres aqueles que se dispõem a falar: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Realize em mim a sua aliança. Realize em mim o teu querer. Meu irmão, minha irmã, repita comigo: o milagre é para quem se dispõe. Fala para a pessoa que está do seu lado: pegou isso aí? Quantos aqui querem milagre essa noite? Agora, quantos estão dispostos a receber o milagre? Aí as mãos já... O Marcão está disposto, hein, Marcão? Quantos aqui estão dispostos para receber o milagre? Ninguém recebe milagre deitado numa cama. Ninguém recebe milagre assistindo o Faustão. Ninguém recebe milagre assistindo o Fantástico. A gente recebe milagre quando vai na casa daquele que faz o milagre. E se você veio, Deus conhece o seu coração. E ainda hoje, Ele pode responder a sua oração. Só quem crê se expressa. Quem não crê, fique quieto. Só quem crê se expressa. Glória a Deus, aplauda mais forte. Se coloque em pé, agradeça a Ele. Mostre para Ele que você está disposto. Mas não fique parado se você não crê. Meu Deus. Só os dispostos recebem milagres. Só os dispostos fazem aliança. Aleluia. Meu querido, a gente voltar para o texto aqui, e aí eu quero reforçar o que eu falei. A verdade é que na era da informação, só a informação não basta para nós. Não adianta só a gente saber quem é Deus, se a gente não tiver uma aliança com Ele. Não adianta. Na era da informação, só tem informação, não basta. Eu posso perguntar aqui para você quem é Deus e você me dá várias respostas. Deus é Pai, Deus é Criador do mundo, Deus é Criador do universo, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas adianta só saber isso? Por um lado sim, por outro não. Isso não é suficiente. Se tudo que você precisasse fosse só ideias e pensamentos positivos, sua vida já estava resolvida, não estava não? Sim ou não? Se tudo que você precisasse fosse só ideia e pensamento positivo, mentalizei, pá! Sua vida estava resolvida. Mas você sabe, assim como eu, todos nós estaríamos vivendo os nossos maiores sonhos se fosse só pensar positivo e ter informação. O conhecimento, ele é um poder potencial, meu irmão, nas mãos daqueles que transformam esse conhecimento em ação. E aí eu quero dizer isso. É necessário a gente ter habilidade para agir como igreja. É necessário você ter habilidade para agir como homem e mulher de Deus. Eu também estou cansado, porque eu tenho 33 anos de igreja. Eu sou crente desde que eu nasci. Eu estou cansado de ver gente que tem diploma da com pau, certificado, curso, conhece Deus pela teoria de dentro, de fora, do avesso, mas não se relaciona com Deus. Conheço gente que mal consegue ler a Bíblia, e quando abre a boca para orar, o céu desce.
Porque só a informação não basta. No texto que a gente leu, fica clara a diferença entre esses dois líderes, Abraão e Ló. Abraão e Ló estavam numa jornada na cidade de Sodoma e Gomorra, onde fica claro pela ação de Abraão e pela ação de Ló a destruição da cidade. Quem de fato tinha uma aliança com Deus? Abraão ou Ló? Quem de fato se contaminou? Abraão ou Ló? O diabo ele quer que a gente se contamine. O diabo não quer que a gente receba a informação e não cresça. Ele quer que a gente permaneça na ignorância, longe de Deus. O diabo ele quer nos expor e nos contaminar. Eu quero falar então, baseado em Abraão e Ló, alguns níveis de contaminação. A primeira contaminação que alcançou a Ló foi a crise de paternidade. Primeira contaminação, crise de paternidade. Abra sua Bíblia em Gênesis 11, o verso 27. Gênesis 11, verso 27. Diz assim: são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Agora abra no capítulo 12, o verso 25. Perdão. 12, 5. Levou Abrão consigo a Saraia, sua mulher, e a Ló, filho do seu, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentavam em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Olha esse versículo que poderoso. Primeira contaminação. Ló não estava com seu pai. Ló estava com seu tio. E quem era o tio de Ló? Abraão. Primeira contaminação que a gente pode viver é crise de paternidade. Eu não sei se você já observou, mas no Brasil há um índice de orfandade muito grande. O índice de filhos que são abandonados pelos pais é muito alto. O índice de avós que cuidam dos netos sem a ajuda dos pais é muito alto. A igreja esquece que tem pai porque sofreu traumas terríveis na sua infância. Ló, sobrinho de Abraão, foi criado durante um tempo por seu avô Terã, pois seu pai Arã morreu ainda jovem. E depois da morte do seu avô Terã, Ló acompanhou Abraão. Podemos ver em Ló um histórico de quem sofreu a crise de paternidade. A crise da paternidade está no distanciamento do pai, meu irmão, minha irmã. E esse distanciamento se dá pela perda do pai, pela morte, pelo abandono do pai, trazendo carências sérias à vida da pessoa que perde. Meu irmão, minha irmã, a contaminação espiritual tem feito com que a igreja se distancie de Deus, sofrendo a crise da paternidade. As pessoas estão dizendo que não precisam de Deus, que não precisam da igreja, e vão criando os afastamentos. Meu irmão, minha irmã, um outro exemplo bíblico é a parábola do filho pródigo, lá de Lucas 15. O filho, ele se afastou do pai. Ele não quis. Se aquele pai for a figura de Deus, ele estava falando assim: pai, estou saindo fora, chega, cansei. Cansei de ficar aqui com o senhor. Quero curtir o mundão. Quero curtir tudo que a vida tem de bom e de melhor. Mas mal sabia ele que o que era bom era estar perto do pai. E quem conhece a parábola sabe o que acontece depois. O que acontece? Para onde ele volta? Para onde ele volta? Para a casa do pai.
Da onde ele diz depois, não deveria nunca ter. Em contrapartida, tem gente que está na igreja e é igual o filho mais velho. Está com Deus, está na igreja, está na casa do Pai, mas está distante do coração do Pai. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, seu coração está onde agora? Porque às vezes você está sentado aqui, meu irmão, minha irmã, mas seu coração não está em Deus. E vir na igreja com o coração longe de Deus é estar do lado do Pai. O Pai lá olhando para você, querendo se relacionar com você, e você aqui no WhatsApp, no Facebook, e o Pai lá, fala comigo, meu filho, eu estou aqui. Você, espera aí só um pouquinho. Espera aí que eu estou no joguinho aqui, espera aí. Tem pessoas que estão como o filho mais velho. Vive na casa do Pai, mas não desfruta da presença do Pai. Sabe quem é o Pai. Deus é todo poderoso, Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Sabe de cor quem é o Pai, mas não desfruta da presença do Pai. Eu posso perguntar para você que teve a convivência com seu pai, qual é o nome do seu pai? Você vai me responder. Que cor que era o cabelo dele? Que cor? E perguntar e você vai saber. Mas aí eu perguntar para você, como foi a sua convivência com seu pai? Aí é outros 500. É diferente. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, como é a sua convivência com Deus? Meu irmão, minha irmã, a contaminação espiritual tem como objetivo levar a humanidade a não receber o que Jesus Cristo conquistou na cruz, o perdão. Jesus conquistou para mim e para você o perdão, para a gente sempre poder ficar perto do Pai e nunca mais sair. Por isso que a gente faz uma aliança, porque quem tem aliança gosta de ficar perto. Eu amo a minha esposa, tenho uma aliança com ela. E às vezes eu sofro porque ela quer que eu esteja mais perto, eu não consigo. Mas minha vontade é estar com ela. Mas às vezes as coisas do dia a dia me corrompem, ela só fica com os restos às vezes. Aí ela fala, você foi pastor, foi visitar, falou com fulano, falou com ciclano, agora chega só o pó da rabiola, você não vai falar comigo? Mas às vezes a gente está assim com Deus. Faz tudo para todo mundo. Para o chefe, para a mãe, para o pai, para o periquito, para o papagaio. Quando Deus fala, e aí meu filho, minha filha, vamos ter aquele bate-papo? Mas e a nossa aliança? E o nosso relacionamento, meu filho? Estão entendendo, meu irmão? Quantos estão entendendo aqui? Levante a mão. Estou cansado, Deus. Amanhã eu falo com o senhor. Amanhã pode ser tarde. Para LOL, amanhã foi tarde. A contaminação da falta de paternidade vai trazer sentimento de frustração, tristeza, ciúmes, rejeição, sensação de abandono, mesmo vivendo junto com o pai. A gente não consegue criar um vínculo com o filho mais velho da parábola citada. O Tiago capítulo 4, verso 8, vai dizer o seguinte: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Leco, vem aqui. Leco, fica em pé aqui, Leco. Fica em pé aqui, ó. Perto do retorno aí, ó. Fica em pé, perto do retorno. Isso. Vitor, vem aqui, Vitor. Vou fazer uma simulação aqui.
O Leco, ele é a figura paterna e o Vitor é o filho. Quando Deus fala, achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós, o que está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: quando o Pai mandou Jesus para aproximar o relacionamento daquele que estava distante pelo pecado, Deus deu o primeiro passo. O passo foi dado na cruz. Jesus morreu como? Como que Jesus morreu, Lecão? Segurei. Foi assim que Jesus morreu. Isso é posição de quem não quer nada com nada? Responde para mim. Morrer de braços abertos é uma posição de quem quer nada com nada? Então o que nós temos que fazer com filhos e filhas? O versículo diz, Tiago 4,8: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará. Deus deu o primeiro passo. Cruz. Então o segundo passo tem que ser de quem? Diga assim, meu. Dá um passo, Vitor. Só que o diabo, ele está aqui, ele não quer deixar o Vitor se achegar. O diabo está aqui na orelha do Vitor, na cabeça do Vitor, no coração do Vitor, falando, lá não, cara. Aqui é mais gostoso, aqui é melhor. Contaminação. E o Pai está aqui, aliança. Foi por você, de braços abertos, aliança. Só que ele não consegue mais se achegar. Mas Deus já deu o primeiro passo. E os versículos de Tiago diz: resistia ao diabo e ele... A decisão de resistir é do Vitor. E hoje é sua. Dá mais 3 passos de resistência. A decisão dele foi se achegar. E o versículo diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Isso é paternidade. Isso é paternidade. Um pai que está nos esperando de braços abertos. Essa igreja aqui tem pai. Você tem pai. Coloca a mão no seu peito. Diga comigo, eu tenho um pai. E ele não me abandonou. Ele não desistiu de mim. Ele me ama. Quem crê, aplauda ele mais uma vez. Ele te ama. E Ele te quer perto essa noite. Aleluia. Aleluia. Meu querido, o segundo nível de contaminação, a segunda contaminação, é ter uma visão materialista. Quando a igreja, o líder, é contaminado, ele tem uma visão materialista. Que é o pai só pelo... Pai, arruma um aí para mim qualquer. Gênesis 13, do verso 5 ao verso 9. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Repita comigo, dinheiro. Era o dinheiro da época. Rebanho, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores, gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló.
Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Meu irmão, minha irmã, Ló e Abrão eram pastores, eram ricos. Começaram a divergir porque o campo não estava suportando mais os dois, de tanta coisa que eles tinham. Após uma intervenção dos líderes, Abrão, com o intuito de apaziguar, dar a Ló o direito de decidir para onde ele ia, Ló, sem perca de tempo, ele escolhe, você vai ver mais para frente do texto, a melhor parte da terra, porque a visão de Ló era uma visão contaminada, ele só queria se dar bem. Quantos de nós aqui, talvez você não, mas você conhece alguém que seja assim, vai para a igreja só para se dar bem, vai para Deus só para se dar bem? Eu já disse isso milhares de vezes e aqui eu vou repetir. Deus, Jesus e o Espírito Santo não querem apenas resolver os nossos problemas. Deus, Jesus e o Espírito Santo não são apenas a solução dos nossos problemas. Eles são a solução da nossa vida. Acho que você não entendeu. Deus é a solução da sua vida e não apenas do seu problema. Meu irmão, minha irmã, a visão de Ló era uma visão materialista. Uma visão puramente materialista vai te levar a se distanciar da Canaã, a terra prometida por Deus. Visão materialista vai sempre te levar para Sodoma e Gomorra, cidade do pecado, da sodomia. Olha a postura de um líder de aliança, olha a postura de Abrão, líder de aliança. Primeiro, uma postura apaziguadora, olha o verso 8. Ele disse assim, olha, um líder de aliança, ele apazigua, ele não coloca mais fogo. Ele fala assim, Ló, que não haja entre eu e você discussões, que não haja entre você contendas. Um líder de aliança, ele não põe fogo na lenha, ele não é um isqueirinho. O líder de aliança, ele faz a fofoca morrer nele. Ele não traz o problema, ele traz a solução. Uma igreja de aliança não fica jogando com uma e com outra. Uma igreja de aliança resolve. Meu irmão, minha irmã, olha a postura de um líder aliançado. Não é preso nas coisas materiais. Verso 9, olha aí. Olha o que Abraão disse para Ló. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Para ele não importava qual lado da terra. Ele só queria resolver. Meu irmão, para mim não importa se a igreja X, se a igreja Y é grande, é pequena, tem ar-condicionado ou não tem. O que eu quero é que Deus seja a solução da minha vida. Meu irmão, minha irmã, o líder aliançado não é preso nas coisas materiais. O líder aliançado, como Abrão, está sempre pronto a ajudar. Abre a sua Bíblia aí, ó. Gênesis 14, verso 12. Apossaram-se também Ló, o filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. O que acontece nesse versículo? Ló podia ser mandado embora da parentela de Abrão com a mão na frente e uma atrás, porque era o costume quem abandonar a casa não levar nada. Mas não, Abrão deixou ele ir com tudo que era dele por direito. A família de Ló foram cativos e foi Abraão que resgatou a família de Ló. Um líder aliançado é fiel com as suas finanças. Gênesis 14, verso 20.
Olha aqui, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários nas tuas mãos. E tudo deu a Abraão um líder de aliança com Deus. É fiel no dízimo. Porque sabe que a igreja precisa ser sustentada. Assim como Deus o sustenta o líder, a igreja precisa ser sustentada pelo líder. Quantos aqui são sustentados por Deus? Quantos aqui se alimentaram bem hoje? Quantos aqui têm uma roupa bonita hoje? Tudo isso é graça de Deus sobre a tua vida. Mas agora, o que você tem feito por Deus? Um líder aliançado crê nas promessas. Gênesis 15, verso 6. Abraão creu no Senhor, e por isso ele foi imputado para a justiça. Um líder de aliança crê no Deus da aliança. Isso revela que Abraão tinha um chamado, uma promessa, mas Ló não. Ló optou não fazer uma aliança. Ló optou por outras coisas. Mas Abraão acolheu a Ló, a ponto de Ló prosperar. E num determinado momento, Ló não quis mais caminhar com Abraão. Deus dá uma visão para mim e para a pastora. E você começa a caminhar com a gente. E você começa a prosperar. E eu já disse isso, eu não tenho medo que as pessoas que caminhem comigo vão mais longe, é isso que eu quero mesmo. Eu quero que as pessoas que caminhem comigo sejam melhores do que eu. Mas não para ir embora. Pegar suas coisinhas aí, ó. Eu quero que sejam melhores do que eu para me ensinar. Aí sim vai ser benção. Porque eu posso caminhar, você pode caminhar comigo até aqui. Mas vai ter uma hora que eu sou limitado. E aí, se Deus te fez ir mais para frente, o que você pode fazer comigo? Me ajudar a ir mais para frente. Mas o que líderes têm feito com os pastores? Estou satisfeito, estou bem, agora vou abrir a minha igreja. Contaminação. Eu quero ver você abrir uma igreja, mas que seja metodista. Em nome de Jesus. E eu quero, amém, Rafinha. E eu quero ir pregar lá, na igreja que você for pastorear, em nome de Jesus. Porque essa igreja aqui é igreja de líderes. Igreja de pastores. Glória a Deus, é fraco nessa hora, né? Sai fora, tá amarrado. O pastor só sofre. Meu Deus. Mas nós vamos melhorar. Esse ano nós vamos melhorar. Quantos creem que esse ano a gente desata? Amém? Esse ano nós vamos desatar. 2017 vai ser um ano surpreendente. Toda vez que eu subo nesse altar, eu tenho dito isso até que aconteça. Esse ano vai ser um ano surpreendente. Deus vai te surpreender. Você vai viver o impossível. Você vai ver o impossível acontecer. Você vai ver. É para quem crê isso. Você vai ver os melhores dias da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu não devo ouvir um pastor, é quando ele para de pregar a palavra. Aí eu tenho que parar de ouvir ele. Mas se ele está pregando a palavra, não pare de ouvir. Quando que eu paro de ouvir um pastor? Quando ele para de pregar a palavra. Pastor, quando não fala da palavra, só fala besteira. Um líder contaminado não quer mais ouvir. Ele prospera e quer tomar suas próprias decisões. Ele cresce um pouquinho e quer seguir seu próprio caminho. É uma visão materialista. É uma visão de olhar para si mesmo. É uma visão de rachas. É uma visão de divisão. É uma visão de contendas. Não existe legado assim. Terceiro nível de contaminação.
Um líder contaminado, ele não faz a diferença. Ele se mistura com aqueles que o influenciam. Gênesis 18, verso 17. Diz assim: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Capítulo 19, verso 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da ruína, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Deus escondeu de Abraão o que ele ia fazer com Ló. Quando a cidade estava sendo destruída, Deus se lembrou de quem? Do aliançado. Deus se lembrou da aliança. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus nunca se esquece de uma aliança. Deus nunca se esquece de uma aliança. Você pode ver que lá no capítulo 18, verso 17, o nome de Abrão era Abrão. E no verso 19, capítulo 19, verso 29, o nome já é Abraão. Passou-se muito tempo. Deus já tinha até mudado o nome dele. Mas Deus não se esqueceu da aliança. Abraão intercede a Deus para que ele não destruísse a terra de Sodoma e Gomorra, porque a família de Ló e Ló ainda estava lá. Ele apela e fala: Deus, se tiver 50 justos naquela cidade, por favor, não destrói. Aí ele vai diminuindo até chegar à quantidade da família de Ló. Deus, se tiver 10, por favor, não destrói. Por isso que a nossa célula é 10. Se tiver 10 na nossa célula aliançado, Deus vai poupar a Praia Grande. Quantas pessoas já não chegaram em mim: pastor, você ouviu o áudio que o tsunami vai destruir o litoral brasileiro? Falei: eu vi milhares de vezes. O senhor não tem medo? Não, porque aqui tem um aliançado. Aqui tem um aliançado. Enquanto eu estiver aqui, Deus não vai destruir nada, porque a minha aliança é com Ele. Tem muita coisa para ser feita. Tem gente aliançada aqui? Então fala para a pessoa que está do seu lado: está com medo do quê? Alguém aliançado com Deus eterno aqui essa noite? Há pelo menos 2, há 3, há 5, há 10. Ele não vai destruir, porque Ele é fiel à aliança dEle. Aplauda Ele por isso. Você que quer, você que não quer, fique calado. Deus não destrói enquanto os dele estiverem vivos. Meu Deus, toura baixeira lavas. O que Abraão estava esperando? Que pelo menos os ensinamentos que Ló tinha aprendido enquanto eles estavam juntos pudessem salvar Ló e a sua casa. Ló sabia quem era o Deus de Abraão, ouviu sobre o Deus de Abraão, mas não se relacionava com ele. Meu irmão, minha irmã, na verdade, Ló e a sua família foram salvos por causa de Abraão. Nós lemos no verso 29, olha aí. Lembrou-se Deus de Abraão. Essa noite eu quero dizer algo para você. Já estou para encerrar. Talvez você está de pé ainda aqui, meu querido, porque Deus está honrando a aliança dele, ou com você, ou com alguém que está orando por você. Talvez você está vivo hoje, porque Deus está lembrando da aliança que Ele tem, ou com você, ou com alguém que está orando por você. Talvez já era para você ter ido embora, e para um lugar bem desagradável. Mais quente do que está a igreja hoje. Diga-se de passagens.
A intercessão, meu irmão, é um hábito de uma igreja aliançada. Uma igreja contaminada não influencia ninguém. Uma igreja contaminada não tem mudança. Uma igreja contaminada não vive a transformação gerada pela palavra. Pois o coração da igreja contaminada está preso ao mundo, está preso à carne, aos desejos da carne. Ela é como a esposa de Ló, uma igreja contaminada. É apenas uma estátua de sal. Uma estátua de sal não tem direção, não tem influência. Quando Deus fala para nós, olha, seja a luz do mundo e sal da terra, é porque esse sal aqui, ele tempera os outros. Mas a estátua de sal, ela não consegue nem ir para frente, nem ir para trás. Ela se salga a si mesma, mas não consegue salgar os outros. Sabe qual que é o meu sonho como pastor dessa igreja? É que você seja um sal aqui em Praia Grande, a ponto de salgar outras pessoas. Sabe por quê? Porque o sal, bastante sal na vida, causa sede. E o que Praia Grande precisa é de pessoas sedentas por Deus. Porque o sal causa sede. Quem já comeu uma comida muito salgada e ficou bebendo água depois o tempo todo? Esses dias eu fui num churrasco da célula da Sandra lá, célula Barim. Faz tempo? Ararate, a célula. Confunda, muita célula, graças a Deus. Célula Ararate. Cheguei lá, o Tiagão estava lá, na churrasqueira, churrasqueiro profissional. Ele pegou um bifão que estava tão branco, estava mais branco que essa parede aqui. Os caras temperaram o bife 7 horas da manhã, ele pegou esse bife para pôr na churrasqueira 3 horas da tarde. O bife estava branco. Eu falei, esse bife aí é do quê? De porco? Não, pastor, é carne. Quando jogou lá, eu vi aquele negócio assando, o cheiro subindo, cheiroso. Na hora que ele tirou aquele negócio, cortou, foi cortando. Eu falei assim, todo gordinho, né? Vê o churrasqueiro cortando, o que faz? Quando eu dei a primeira mastigada, tinha mais sal do que carne. Falei, Tiagão, para de cortar isso aí. Para. Foi ou não foi, Tiagão? Para, rapaz, esse negócio aqui não dá para comer, não. Ele, será, pastor? Ele continuou. Para, rapaz, tá salgado demais. Ele foi lá e provou também. Rapaz, e a Cláudia avisou. Não come essa carne, não. A Cláudia avisou. Mas, rapaz, eu bebi uns 5 copos de Guaraná, 5 copos de Coca-Cola. Fui bebendo, aquele sal não saia da minha boca, não saia do meu corpo. Uma sede, rapaz. Caçando água para tomar. Só parou quando eu coloquei um pedaço de carne mais tranquilo. Aí parou. Meu irmão, minha irmã, nós somos sal da terra. Não é para a gente, de tanto sal, virarmos uma estátua. De tanto sal que tem na nossa vida. Nós somos sal da terra para salgar a outros. E quando a gente salga a outros, a gente gera sede. Quantos aqui essa noite tem fome e sede de Deus? Amém. Toda igreja aliançada tem a revelação da palavra e não se deixa contaminar. Último ponto. Quarta contaminação. Uma igreja contaminada, líderes contaminados vão gerar discípulos e líderes contaminados. Gênesis capítulo 19, você acompanha depois na sua casa, do verso 30 ao 38. Ló era um líder contaminado, ele gerou discípulos contaminados. Gênesis 19, do 30 ao 38. As filhas de Ló tentam enganar a ele, enganam a ele, embriagam a ele. Elas têm relação de incesto, relação sexual com ele. E onde, através da relação dessas filhas contaminadas, que Ló educou, discipulou, nasce os moabitas e nasce os amonitas, os quais foram portadores de atitudes terríveis, pessoas, tribos que foram rejeitadas por Deus, tribos vistas como tribos contaminadas.
Discípulos contaminados são mentirosos, gostam de levar vantagem e agem conforme a sua razão. No entanto, meu irmão, minha irmã, a igreja aliançada gera discípulos multiplicadores, discípulos curados, discípulos restaurados, que vão crescer, pois tem uma promessa em Deus. Gênesis 15, o verso 5 ao verso 6, eu quero ler esse texto. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, contas as estrelas, se é que podes contar. Ele disse: será assim os seus discípulos, a sua nação, a sua posteridade. E creu ele no Senhor, e isso aconteceu como justiça. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele tem uma promessa para a sua vida. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele tem uma promessa para você. E se você se aliançar com Ele e não largar Ele mais, essas promessas vão se cumprir. Por causa de Abraão, nasceu o Estado da Palestina. Começou em Abraão, Isaac e Jacó. E hoje essa promessa alcançou o Brasil. E aqueles que creem na mesma aliança do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Até aqueles que não têm sangue palestino. Porque o verso de número 6 diz que ele creu. Por isso que acontece. Se você crê na sua promessa, ela vai acontecer. Se você crê no Deus que prometeu, vai se cumprir. Vai se cumprir. Meu irmão, minha irmã, pessoas contaminadas vão falar mal, vão ensinar mal, vão distorcer, vão contaminar tudo ao seu redor. E aqui eu quero concluir. A informação que você tem como líder, como um cristão, como um discípulo, seja lá o termo que você acha melhor para a sua vida, tem te aproximado ou tem te afastado de Deus? Pense isso. O que você conhece sobre Deus? Sobre a palavra de Deus? Isso tem te aproximado mais de Deus ou tem te afastado dele? Tem te contaminado ou tem te aliançado com as coisas espirituais de Deus? Uma igreja contaminada, meu irmão, querido e minha querida, se distancia do Pai, sofre crise de paternidade, possui uma visão materialista, sempre te levará à distância de Canaã e vai sempre te levar a Sodoma e Gomorra. Mas aquele que é aliançado tem a revelação, nada lhe será encoberto. Meu irmão, minha irmã, a igreja aliançada caminha em uma aliança extraordinária. Abre a sua Bíblia, por favor. Último texto da noite. Gênesis 17. Gênesis 17. A partir do verso de número 3. Perdão, a partir do verso de número 1. 17:1 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e farei uma entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abrão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha? Serás pai de numerosas nações. Meu irmão, eu não sei você, mas desse ano de 2017, eu estou crendo que Deus está levantando aqui uma igreja de aliança. Uma igreja que vai para Canaã. E uma igreja que vai para Sodoma e Gomorra. Só para libertar os familiares. Para trazer junto para Canaã.
Acho que você não entendeu isso. Acho que você está tão cansado por causa do calor que você não entendeu isso. Essa igreja aqui, que é eu e você, nós vamos estar tão aliançados com Deus. Deus vai estar tão aliançado com a gente a partir desse ano, que nós vamos direto para Canaã. E nós vamos em Sodoma e Gomorra só para saquear das garras do Satanás aquelas pessoas que a gente ama, para trazer com a gente para Canaã. Só quem não crê fique calado, mas quem crê se expresse a Ele. Se expresse a Ele. Estamos indo para Canaã. Seremos uma igreja de aliança. Aleluia. Aleluia. Se coloque em pé.